Está começando mais um WBM Cash. Aqui nós falamos de missão e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade para exercer autoridade e governo através dos missionários corporativos. Meu nome é Scarlett Porto, eu sou CEO da WBM. Hoje eu estou aqui com o nosso host, embaixador João Fiamengue. Dá um oi aí, João. Olá! Fala, galera. E a gente está trazendo hoje um convidado muito especial. Vou deixar o João apresentar ele. Eu queria apresentar o pastor Edmo. Conheci ele essa semana e, por coincidência, ele já foi um dos nomes sugeridos aqui para participar da WBM, do nosso podcast. E com muita alegria no coração, a gente recebe aqui para ouvir um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu ministério e um pouquinho do que Deus tem feito e vai fazer sobre a sua vida. Amém. Seja amém. bem-vindo. Obrigado. Privilégio estar aqui com vocês. Creio que Deus marcou esse encontro. Sem dúvida. Com certeza. Eu já estava dando uma olhadinha aqui, né? A gente conversando, você começou a trabalhar com 13 anos para ajudar sua mãe, com 15 já era costureiro. Conta um pouquinho dessa sua fase. Conta um pouquinho de onde que você veio, né? E como... eu acho que o que vale ressaltar é que, além de uma vida pastoral, né? Pastor Edmo, ele foi empreendedor. Sim. E eu acho que ele é empreendedor ainda, né? Porque empreender não é ser empresário. Sim. Empreender é resolver problemas e ser pastor é resolver problema todo dia, né? Então é empreender a todo momento e aí conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que você, a sua experiência já aí com passagem pela vida corporativa, de empresário, a sua vida ministerial e como está hoje também, e os próximos passos. Eita! Pois é, sou fortalezense, né? Nascido em Fortaleza, terra mais linda desse Brasil. Desculpa o pessoal aí de outro lugar. Rapaz, você não conheceu Salvador, então, ainda, né, velho? Pouco. Sou de Fortaleza, né? Nascido lá. Não parece, mas só tenho 33 anos de idade. Tô meio gastado do tempo. O pastor rodou sem óleo, né, pastor? Gastou um pouquinho. E como o Cacá falou, né? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade para ajudar a minha mãe. Nós somos uma família de 5 irmãos, 3 homens, 2 mulheres. As 2 mulheres são as mais velhas, né? E para mulher, principalmente há alguns anos atrás, era mais difícil, né? Conseguir ali se engajar, né? Num ambiente de trabalho. Hoje, graças a Deus, está bem mais tranquilo, né? Mas antes era bem mais difícil. E a gente teve que começar cedo a trabalhar. Meus pais se divorciaram, eu tinha 9 anos de idade. Né? Tem um irmão mais novo do que eu, caçula. Então eu tinha 9 anos de idade. Aí veio os desafios, né? Minha mãe trabalhava em 2 empregos, saía 4:30 da manhã de casa, chegava em casa meia-noite. E logo a gente começou a perceber, tem que ajudar minha mãe, tem que fazer alguma coisa. E ela é costureira, né? Então a gente cresceu vendo ela costurar. E o que tinha mais próximo ali de mim era a costura. Então eu comecei. 13 anos de idade, comecei a aprender. Com 15 anos já tinha profissão. Né? Já tinha aprendido com a minha mãe ali, né? Então, não, eu trabalhava mais com jeans, então a roupa se viesse toda cortada, até hoje eu acho que eu faço. Vamos ver isso daí. Eu faço ela toda, né? Então eu me profissionalizei e tornei um costureiro na época chamado polivalente, que costurava em todas as máquinas, né? Daí, com 17 anos, eu percebi, ali eu vi uma possibilidade de montar uma empresa, né? Minha mãe tinha todo o know-how, né, e tal, tinha network, e aí a gente foi conhecendo de pouco a pouco ali outras pessoas e montamos, né? Eu montei lá, minha mãe ainda trabalhava fora e eu era que cuidava ali da empresa. Os seus irmãos, ele também tiveram essa mesma iniciativa sua? Ou foi uma coisa que você identificou que você podia aprender sozinho? As minhas 2 irmãs, elas aprenderam a costurar, né? Ali sabiam costurar também. Mas quem desenvolveu mais fui eu, né?
E quem teve essa iniciativa de começar algo mesmo ali em casa, era na nossa casa até, né? Então, fui eu mesmo. E a gente conheceu uma pessoa, eu vi a possibilidade. Minha mãe tinha algumas máquinas, conseguimos outras e aí começamos. E foi muito bom. Eu era um garoto de 17 anos com um salário bem bacana para um garoto de 17 anos, né? E hoje, por exemplo, hoje a minha irmã, ela empreende. Hoje a minha irmã, ela, depois de algum tempo trabalhando em outras áreas, aí ela criou uma marca dela e terceiriza algumas coisas, fabrica algumas coisas lá com a minha mãe mesmo e vende. Então, assim, a gente sempre teve essa coisa dentro de casa, de empreender, né? A indústria têxtil em Fortaleza é bem tradicional, né? Sim, Você entende que tem algum motivo cultural, alguma coisa assim que chama as pessoas lá do Ceará para não sei. poder enveredar pelo caminho aí da costura, Não da... sei se tem um. Se- Transformou-se cultural, né? Porque foi passando ali de pai para mãe para filho, pai para filho, foi, né, crescendo. Antigamente, costureira era só mulher, né? Isso era uma outra coisa que eu tava pensando, Era né? só mulher. E quando eu comecei a trabalhar, que eu entrei em alguma. Eu entrei numa fábrica, eu era novinho. Eu aprendi com a minha mãe, mas teve um período que eu tive que morar com meu pai para aliviar um pouco o custo ali. Eu entrei numa fábrica de costura, né, de um colega lá, os pais dele eram os donos. Tinha lá umas 50 pessoas e eu era um menino lá, um garotinho. É interessante, porque eu entrei lá cortando, fazendo acabamentos e cortando as pontas de linha da roupa. E aí eu olhei para um rapaz que costurava, era de 50 pessoas, tinha três homens. Eu disse, rapaz, você me ensina a costurar? Aí ele, não gosto muito de ensinar, mas no horário do almoço eu vou lhe ensinar. Então todo dia eu não descansava no almoço e ia lá aprender, né? Foi o que me deu a profissão. Mas quando eu entrei em outra empresa antes de montar, eu era o único homem, né? Aí foi passando. Então isso se tornou cultural. É muito forte no Ceará a questão do têxtil, né? Tanto que exporta o Brasil todo e fora, né? Eu comentei, né, com você que a gente tem algumas lojas na Praia do Forte e alguma dessas lojas a gente compra lá do Lá, Ceará, lá do Ceará, né? não, Moda feminina, exporta principalmente, moda beachwear, e toda vem do Ceará, é sim. bem Lá forte é lá. muito forte, muito forte. Inclusive, quando eu aprendi, o primeiro contato que tive foi com a moda que a gente chama lá moda praia, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive. Legal. E quando você tinha 17 anos, assim, você, pô, entendeu que você estava sendo bem sucedido no que você fazia ali, você tinha um salário acima da média, por 17 anos você conseguir uma remuneração que às vezes uma pessoa com 30, 40 anos não tem. O que você enxergou nesse momento? Você tinha uma ambição de ter uma empresa maior, de crescer, de expandir o seu negócio? Ou você achava que o que você tinha ali era suficiente? Qual que era a sua percepção naquele momento? Eu tinha, assim, realmente, para um menino de 17 anos, na época que eu tirava do meu salário, né? Eu pagava os funcionários, tinha todo o custo, né? De tudo, né? Tinha ainda um pouco para investimento e ele retirava o meu salário, a média de 4 a 5 salários mínimos para um menino de 17 anos. É muito bom, né? É E vindo, totalmente fora da curva. totalmente. E vindo de uma família, né, bem Humilde, né? humilde, né? Então, eu tinha algumas perspectivas, né? Alguns objetivos, né? A respeito porque lá, assim, é um mundo, é grande. Realmente, assim, se você quiser investir, tem várias áreas que dá para investir. Você pode criar uma marca e crescer. Você pode costurar para outras marcas, que era o que eu preferia, né? Então, eu preferia não pensar na venda em si. Eu costurava para algumas marcas. Então, eu tinha a perspectiva de um crescimento, de um planejamento, né? Mas daí veio, né, uma orientação ali, uma direção do Senhor na minha vida, né, para um outro caminho. Mas minha mãe manteve,
minha mãe, graças a Deus, continuou focada lá e construiu 4 apartamentos, kitnetzinhos, né? Tem a aposentadoria dela hoje e deu muito certo. E minha irmã também Bom. agora, né? Como eu falei. Eu acho legal a gente pegar, porque dentro disso aí, você já traz um contexto onde você teve que vencer várias barreiras. Então, a necessidade fez com que você começasse a trabalhar cedo, mas isso, o fato de você estar num ambiente que talvez não era para um menino, que talvez não era para uma criança, isso não impediu você de começar e de fazer algo, né? Então, a gente consegue observar e essa veia empreendedora mesmo, de alguém que precisa ter coragem, de alguém que precisa romper, por exemplo, com aquilo que é tradicional. E o quão importante foi o seu ambiente, né? Interessante. Você tá ali junto com os seus irmãos, com a sua mãe, é aquela questão, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas como isso nos molda, né? Sim. Como isso determina muito do nosso Faz futuro. muito quem nós somos, né? É uma coisa, vendo a minha mãe, a garra que a minha mãe sempre teve. Minha mãe até hoje trabalha, assim, ela tem a aposentadoria dela, tem os apartamentos dela ali alugados, né? Mas ela trabalha. E eu vendo assim minha mãe vencendo tudo isso. Eu lembro que quando eu entrei numa fábrica com 15 anos, que já tinha profissão, eu pensei, poxa, eu vou para um lugar, né, ali, né, assinar minha primeira vez minha carteira, né, primeiro emprego, tá, essas coisas todas. Quando eu entrei lá, era uma equipe que eles eram meio que como se fosse uma cooperativa, né? E aí todos ganhavam igual, né? Trabalhava, fazia uma produção X para ganhar e dividia entre eles. Então, para aceitar um novo funcionário, eles eram quem aceitava. Isso é aprovado, né? Era. E eu, um garoto de 15 anos, um monte de mulheres, adultas, tá? Eu, o único rapaz lá, né? Não dizia nem um homem formado, era um rapaz lá. No primeiro dia, eu não bati a meta. Aí já fizeram a reunião. Disse, não, o rapaz não bateu a meta. Tá, e eu sempre fui aquele assim, poxa, se fala pra mim que eu não consigo. Aí Aí, é o aí eu senti, desafio, né? nossa, aí assim, a maioria disse, não, não dá, não tem como e tal. E aquilo mexeu comigo, né? Eu disse, eu sei que eu consigo. Daí, uma senhora, olha a experiência, né? Uma senhora lá que tinha mais idade, ela disse, ele é novo. Eu tenho certeza que ele consegue. Vamos testar mais um dia? Aí eu fui para casa, né? Pensando, disse, amanhã eu vou bater a meta. A meta era, assim, era muito alta, né? E até mesmo o pessoal lá que já trabalhava há um tempo não conseguia bater, chegava perto, mas não batia a meta. E eu fiquei pela metade. Aí no outro dia mas assim, a máquina chega, ela balançava assim. Eu costurando, né? Quando foi por volta, assim, umas 3 horas da tarde ainda, faltava ainda umas 2 horas e meia ainda de serviço, eu bati a meta. Eu me levantei Segundo dia? no segundo dia. Eu me levantei só uma vez de manhã ali, das 7 até o meio-dia, eu me levantei só uma vez para ir no banheiro. E a água vinha na máquina, não queria nem me levantar para ir na máquina, beber água, nada. Eu fiquei lá focado e à tarde não tinha me levantado ainda após o almoço. Aí quando o auxiliar, o rapaz tinha lá, disse, olha, tá precisando de peça para o Edmo. Eu disse, não, tem peça aí. Não, tem não. Eu disse, mas como assim não tem? Ele fez as 400 peças. 400 peças são 800 bolsos para ser pregado. Aí sim, fez, ele atingiu já. As mulheres pararam assim, pararam, disse assim, não acredito e tal. Mas eu percebi que ali não era aquele ambiente que eu tinha que ficar. Fazia parte do seu processo, era um lugar que ali você estava só se mostrou para desafiando, mim né? assim que eu posso fazer algo mais. Né? Eu acredito que ali eu já estava começando a mexer comigo, a questão de eu empreender, de eu montar um negócio, né, para poder ir mais além. Não fiquei, mas eu bati a meta. É legal porque teve uma pessoa que acreditou em você, né? Teve alguém que Sim, uma botou um pessoa com desafio ali, experiência. mas você usou os dois. Tanto a pessoa que acreditou, quanto a pessoa que não acreditou. As duas foram mola propulsora para mim. Eu acho que aí tem uma lição muito importante, né? Hoje, nos dias que a gente vive hoje, muitas pessoas poderiam pegar esse acontecimento com você e se vitimizar,
né? Falar, eu não consigo mesmo, então tá bom, vocês que sabem, e sair e não tentar no outro dia. E a sua postura foi diferente. A sua postura foi, peraí, você acha que eu não consigo? Eu consigo. Eu vou bater a minha meta e vou além da meta, né? Você pegou aquilo que poderia ser algo ruim para você entrar numa zona de vitimismo, Né? e tornou aquilo em algo bom, né? Sim. Aonde você se mostrou capaz e você, eu acho que não é nem se provar para os outros, Sim, mas provar para você para mim que mesmo. você era capaz. E eu, sinceramente, eu mesmo saí de lá, assim, até impressionado, porque, assim, eu sabia que dava, mas ali eu tenho certeza absoluta que foi uma questão da graça de Deus, convicção, né, do meu propósito ali, que era terminar, né, a meta no dia, e também se conhecer. Eu me Sim. conhecia como profissional, eu sabia que eu conseguia, né? Então, a surpresa mesmo para mim também foi ter sido assim mais rápido do que o normal. Eu tenho certeza que se no terceiro dia eu tentasse ser às 3 horas ia ser mais difícil. Mas no dia eu sei que eu conseguiria. Então, eu percebi ali hoje, né, lógico, olhando para lá, eu percebo que tem um pouco disso, né? Primeiro, a bênção de Deus. Segundo, uma convicção de propósito, tem uma meta, tem um lugar que eu quero chegar, né? E identidade. Eu me conheço, eu sei que eu consigo fazer isso, né? E consegui. Eu, Foi eu me difícil. identifico um pouco, né, com a história, porque quando eu era criança, adolescente, eu não era uma criança muito calminha, né? Eu É. acho que tem criança que é mais espoleta e depois fica mais calma, e tem aquela que é mais calma que depois, quando adulto, fica mais espoleta, né? Eu era aquela criança bem espoleta mesmo, que eu lembro que eu aprontava assim Eu tinha uma caixinha que eu guardava as minhas coisas que eu achava que eu estava numa missão ali, e certo dia eu guardei uma vela com fósforo, levei a vela e o Tá, fósforo tá. para debaixo do carro e acendi. Misericórdia. Quase que não dá muito certo, mas tomei uma bronca do pessoal do prédio lá que eu morava. Minha mãe assou meu Você couro. queria explodir, né? Você queria tocar fogo na velha. Mas para você ver assim o quanto que a diferença, né? Eu era bem espoleta, mas uma frase que me marcou muito numa dessas estripulias que eu fiz aí na minha juventude foi uma frase que eu ouvi da mãe de um amigo meu, aonde ela falava: João não vai dar em nada na vida. Ah, cara, isso é Ah, mas como forte, eu velho. peguei isso. Caraca, Eu olha só. poderia ter ficado super bravo com ela. Sim, Hoje, assim, ela nem faz ideia dessa frase que ela sim, falou. Eu tenho zero rancor, sim, zero mágoa, mas foi tão importante pra eu falar assim, não, ela não me conhece, ela não sabe sim, do que eu sou capaz de fazer, sim. né? E durante muitos anos eu acho que eu vim lembrando disso, e a cada etapa que eu passava, a cada processo ali que eu tinha, eu lembrava disso. Me falaram que eu não ia andar em nada nessa vida, Que né? massa. E obviamente hoje eu entendo que talvez se dependesse de mim mesmo, eu não seria nada, mas pela graça de Da Deus, graça. ele me fez, né? Sim, Então, quando eu vejo essas histórias de pessoas que desacreditam da outra, né? Que jogam ali um balde de água fria na ideia ou no contexto daquela pessoa, ou até mesmo quando você recebe um não. Às vezes o não é o início de um processo, existe o né? processo. Eu me identifico muito porque eu vivi isso na pele também, Sim, né? sim. Eu tive. É interessante isso, porque assim, olhando para o seio da minha família, né, eu olharia e diria assim: tem vários nãos ali. Tudo para não, muita coisa não dar certo, né? E aonde cada um chegou, o que cada um hoje tem, né? Suas famílias, seus lares, né? Suas profissões, né? Minha mãe.
Era interessante, porque assim, na rua onde minha mãe mora até hoje, né, a gente olhava assim, e sempre teve aquela coisa, né? Antigamente tinha muito isso, desse preconceito, um pouco do machismo, né? De que homem é que era mais assim, corria atrás e conseguia mais que as mulheres. E a minha mãe com 5 crianças, né? Adolescentes, jovens ali, sozinha mesmo. Correu atrás, trabalhou, foi comprando máquina, foi indo. Ela tinha um objetivo, tinha um foco, né? Então, eu me lembro até uma época que ela em casa, assim, chateada, dizendo que tinha aquelas fofoquinhas de bairro, né? Coisa que, como é que uma mulher consegue fazer isso sozinha? Olha só a expressão, né? Que triste, né? E, gente, conseguiu. Então, tinha tudo dizendo não, né? E conseguiu, hoje tá lá, tá uma bênção, graças a Deus, né? E ela é uma referência para mim nesse sentido. Muita coisa pode dizer que não, mostrar que não. Basicamente, ela tinha claro o que precisava ser feito, né? E ela não se distraía com... Ela tinha uma meta, tinha um Ela tinha objetivo. claro qual era o objetivo É. dela ali, né? E alcançou. Isso foi um exemplo para mim. E em muitas áreas da minha vida, até hoje, é o que eu tenho de exemplo, é ter consciência de propósito, né? Ter clareza de identidade e permanecer firme no foco, no Legal. objetivo. Falando um pouco de identidade, né? Você contou a sua história aí, que você começou a trabalhar muito cedo, empreendeu com 17 anos, você foi bem sucedido profissionalmente, a gente pode dizer assim, porque você era o que o pessoal chama de outlier, né? O fora da curva, né? Com 17 anos eu conheço poucas pessoas que conseguiram ter o proporcional a 5 salários mínimos aí, né, como renda. É, Quando, quando foi que você percebeu que você precisava fazer uma nova transição aí na sua vida, né? Você nasceu num lar cristão? Quando você se converteu? Conta um pouquinho da sua história aí. Ah, olha, eu entrei na igreja, né, com 15 anos de idade, mas é interessante isso aí, porque a minha vida tudo foi muito precoce, muito cedo, né? Com 15 anos, como eu já tinha profissão, aí eu cheguei para minha mãe, pro meu pai ainda era vivo na época, hoje ele não é mais. Aí disse, olha, eu quero morar sozinho, com 15 anos. Ó, adolescentes, não coloque isso na cabeça de vocês, viu? Pelo amor de Deus, 15 anos é em casa. Em casa. Não tô influenciando ninguém. Mas assim, com 15 anos, eu quero morar só. Eu tenho condição, tenho como pagar meu lugar. E aí tinha um Uma amigo, profissão. tinha profissão. E aí um amigo também, né? Que esse já era adulto e tudo. Mas a minha mente sempre foi muito, assim, precoce para minha idade, né? Eu acho que a vida foi fazendo isso. E aí aluguei uma casa junto com um amigo, mas não deu muito certo. Aí eu aluguei a do lado. Ele ficou um e eu aluguei a do lado. Uma casa bonitinha, toda mobiliada, né? Ali parecia antigamente tinha muito aquela coisa dos Playboy, né? Aquela Você era o casinha, playboy da época, né? aquela casinha toda bonita, grama e tal, aquela coisa toda. E só que na casa ficou um livro. E olha que, e assim, eu farriava assim muito com a galera, a casa era um lugar que vinha galera, tinha namorado. Mas na casa ficou um livro. E eu comecei a ler esse livro. Porque Vale a Pena Viver é o nome do livro, né? Tentei achar esse livro já, Nunca mais não você achou. acho. Eu acho que ali o Espírito Santo criou um livro para deixar ali, né? E daí eu comecei a ler esse livro. Eu era assim meio anti-igreja, anti-Deus, né? Eu não gostava de igreja, não gostava. Minha família era bem crítica à igreja, né? E nesse livro foi o que começou a me evangelizar. Eu não percebi que era um livro cristão. As letras, as frases, os textos que tinha em itálico, e geralmente a gente sabe que são os versículos bíblicos, né? Que fica ali, era o que mais me impactava. E era ali o Espírito Santo me evangelizando, né? Trazendo a graça do Senhor para minha vida.
Então, dali foi que começou a transformação. Aí um dia eu conversando com um pastor, falando sobre isso e tal, ele me convidou para uma vigília. Antes da vigília, na verdade, eu vi um ônibus passando cheio de crente indo para uma praia orar. E eles cantando e tal, e me deu vontade de estar lá dentro. Eu disse, eu tô doido. Eu só posso estar doido. O que eu tô fazendo no meio desse pessoal, rapaz? Só zoar dentro aí. E aí eu perguntei a um pastor, né? E esse pastor falou o que era. Eu disse, poxa, eu queria conhecer. E foi aí, no ano de 2005, 13 de agosto, às 2 horas da manhã, esse pastor perguntou se eu queria entregar minha vida ao Senhor Jesus. E ali foi a melhor decisão da minha vida, com 15 anos de idade. Entrei com 15 anos de idade, já me engajei na igreja, né? Aos 17, quando eu montei a empresa, eu estava na igreja, direitinho e tal, envolvidíssimo demais com a igreja, sempre tive muito envolvido. Mas mesmo antes de montar a empresa, né, eu senti uma vocação, um chamado, e uma vocação ministerial, né, pastoral. Né? Mas naquele momento ali eu não imaginava que seria do meu caso, com uma dedicação exclusiva, né, para o ministério. E aí quando foi ali eu com a empresa com 17 anos e tal, eu comecei a perceber. Aí com 18 anos ficou muito claro. E aí eu passei para minha mãe, né, com 19 anos ali, perto dos 19, passei para minha mãe, né? E muito envolvido na igreja, já liderava jovens, fiz parte da liderança dos jovens, liderei adolescentes, né? Aí aos 20 anos casei com a mulher mais incrível desse mundo. Beijo, amor. Isso aí, aproveita Né? pra Tem que fazer a média, fazer né? a média. Aí casei aos 20 anos de idade, aí no casamento, Deus começou assim a mexer muito forte. Um chamado exclusivo, né? De dedicação, né? Exclusiva para um ministério. Quando você entende isso, pastor, que tipo de sensação vem no seu coração? Você teve medo diante de uma vida dessa, baseado naquilo que você conhecia? Ou você era coragem pura, entendeu? Não, Já não era abri mão. coragem. Como foi Abrir mão essa... do que era certo já, não. né? Você tinha uma empresa, você estava bem de vida e a gente sabe que, né, que num contexto, pessoas que abrem mão disso, elas acabam passando algumas dificuldades e tal. Como é que foi isso pra você? Não, isso foi bem desafiador, porque assim, agora não era só eu, né? Era eu e a minha esposa. Então, deixar isso, e eu que trabalho desde os 13 anos de idade, assim, trabalho, né? Eu ia mudar de trabalho só, porque é um trabalho, né? É um trabalho, que é uma coisa, assim, bacana que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre, né? É um trabalho. Só mudei de ambiente. Eu fiquei com tempo exclusivo no ministério. Mas foi assustador. Não, foi assustador. Eu fugi demais disso. Fugi, eu não queria, acostumado. E a minha esposa, 8 anos de empresa, supervisora de um restaurante numa grande escola de Fortaleza lá. A gente ficou, não. Inclusive eu comecei a tentar, minha mãe já estava com a empresa, aí eu voltei para mim tentar montar agora onde eu estava, né? Uma nova empresa e tal. Não ia mexer lá com o da minha mãe, deixar com o da minha mãe e começar outra. E deu tudo certo. Conversei com um, conversei com o outro, né? Tinha todos os contatos, né? E ali já estava tudo encaminhado, até que claramente veio assim, né? Uma palavra para mim me dedicar 100% exclusivo para o ministério, né? Daí eu não tive como resistir. Porque é uma questão de identidade, né? É uma questão de identidade. O Senhor foi trazendo essa convicção de identidade para a minha vida, né? Eu acredito que eu trabalho, porque quem vive exclusivo aqui seja pastoral, missionário, onde for, é trabalho. Esse é o trabalho dele. Eu acho que esse é um ponto, acho que importante até para quem ainda não entende. Conta um pouquinho como que é o trabalho do pastor, né? Às vezes as pessoas acham que é só ir no domingo na igreja e pregar, né? Conta um Orar o dia pouquinho. inteiro, né? E aí? Assim foi. Olha,
Vai depender do Até para tamanho da entender, igreja. porque às vezes as pessoas perguntam, poxa, não dá para trabalhar e ser pastor? Tem gente que Tem, consegue normal. conciliar, né? Mas tem gente que tem um chamado que é para ser exclusivo, Exclusivo. né? Conta um pouquinho como que é esse chamado exclusivo que você teve, né? E que mesmo assim, né? A gente sabe hoje de todos os desafios, você tem que se virar nos 30 aí para manter É. esse chamado, né? Então, assim, quando veio essa convicção, né, eu comecei a relutar. Até que eu virei meio que Jonas. Entrei numa empresa e lá deu tudo errado, gente. Tudo errado, né? Olha, não, empreendedores identifiquem o Jonas rápido, né? O cara que tá teimando com Deus. E não é a questão de só fugir, deixar o trabalho, né? O lugar aqui no corporativo para o exclusivo. Não é isso, não. Tem Jonas, porque o cara tem uma identidade, uma vocação, o cara entendeu o propósito de uma área na vida dele, ele tá querendo ir para outra. Esse cara não vai somar. Ele tá lutando contra a identidade dele. Ele tá lutando contra o propósito dele. E vai se perder. Então era eu ali dentro de uma empresa e o senhor me chamando para um tempo exclusivo. Deu tudo errado, né? Até que quando eu cheguei em casa, a empresa deu errado. Quando eu cheguei em casa, conversando com a minha esposa, Samu, deu tudo errado. Vamos orar. Aí eu fui, me ajoelhei para orar e conversando com o senhor, eu disse: Senhor, eu tenho uma esposa, tenho uma casa aqui alugada. O que eu vou fazer? Acostumado, né, ali a correr atrás e tal. Daí, quando eu cheguei na igreja, uma senhorazinha de oração, né? Aquelas senhoras que os pessoal chamam de senhoras do coque. Ela chegou assim e disse: Meu filho, vem cá. Aí eu digo: Opa, irmã Totô, o nome dela. Aí eu disse: Diga, minha irmã. Aí ela: Quando Deus chama, Ele capacita e Ele sustenta. Tá aqui seu aluguel. Foi a oração que eu fiz em casa. E ela me abençoou ali, né? E aí ficou muito claro para mim, né? Então, o que o pastor faz, né? O que o pastor de igreja Pastor faz? exclusivo, Exclusivo, no caso. A gente vai depender muito do tamanho da igreja, né? A igreja pequena não tem tanta necessidade. Se ele mora na cidade dele, no meio ali dos familiares dele, não tem tanta demanda, não tem tanta necessidade dele ficar exclusivo só na igreja. Eu fico pensando, às vezes, as pessoas tiram o mérito, né, de achar que... Porque às vezes as pessoas, os céticos, né, as pessoas do mundo olham e acham que o cara escolhe ser pastor que é para tirar algum benefício dos outros ou ter ali um benefício próprio. Quando na verdade eu olho para a igreja, eu falo, cara, deve ser muito mais complexo você administrar uma igreja do que uma empresa. Eu acho que eu Porque preferiria ter 10 empresas ali do que pensar no desafio que é, né? Administrar uma igreja, administrar pessoas, porque as pessoas estão ali e você tem que cultivar aquelas pessoas para que elas tenham ali um coração servo, tenham ali um voluntariado, porque a empresa a igreja está começando, precisa que as a pessoas grande maioria que se trabalha juntem, né? são voluntários. Então, 90% que quem serve na igreja é voluntário. Existe o pensamento que o cara que não serve pra nada, ele se torna missionário? Quem enviar um missionário desse Bem tipo é entre doido, aspas, né? mas Assim, assim, eu agora existe. não existe esse Não pensamento existe. nos Por um interiores. O tempo, cara não tem habilidade pra isso, pra aquilo, então ele vai ser servir a Deus. não, é um pensamento assim, existe, mas é totalmente errado, né? Loucura. Você pegar um desocupado, um cara que não faz nada. Deus não chama desocupado. Exatamente. Deus não chama desocupado. Não teve nenhum desocupado que o Senhor chamou. O Senhor só chama pessoas que estão envolvidas com algo. E ainda que elas estejam envolvidas com aquilo que está totalmente contrário ao que é a identidade dela, mas o Senhor vai chamar pessoas que estão se movimentando, estão Exatamente. vivendo.
né? Porque Então, isso assim, é uma expressão de fé, né? Diante sim, daquilo que Deus fala. sim, sim. Então, assim, o pastor é desafiador, porque ele tem que movimentar o pessoal a ser voluntário. A pessoa passa o dia, às vezes, em algum lugar trabalhando, aquela correria, ela vai depois para a igreja, ou algum evento da igreja, alguma coisa, um GC, uma coisa do tipo, voluntário. Quem está liderando, quem está à frente, a grande maioria são voluntários. Agora, a depender do tamanho da igreja, aí a demanda aumenta, porque o pastor, ele é meio que um administrador. Aí, se a igreja cresce mais, ele tem que contratar um administrador, secretários e aí vai. Mas uma igreja de médio, o pastor, ele é administrador, né? Se a igreja for menor ainda, o carro dele é ambulância para levar o pessoal para o hospital, né? Então, é muita demanda, né? É muita demanda. E ele não trabalha só com hoje. A gente não trabalha só com o amanhã. A gente trabalha numa perspectiva de eternidade. Então, E é difícil medir os resultados, né? a responsabilidade é gigante, né? Então, você precisa realmente, assim... E aí, quando você pega, por exemplo, uma família que vem para sua igreja com seu filhinho, com suas crianças, poxa, e o futuro dessa criança? Então, tem que investir muito. Eu tenho que preparar um lugar bacana, tenho que cuidar dela até ela se tornar adolescente, jovem, adulto, casar, e aí tudo isso são demandas. Tem que ter preparo para cada fase aí. Só que eu estou falando da criança, mas já tem um adolescente, já tem um jovem, então tem um mundo de coisa para fazer. As pessoas, elas precisam serem aconselhadas. É claro que o aconselhamento é um cuidado grande que a gente tem que ter, porque assim, as pessoas são muito resolutivas. Ela quer alguém que resolva a minha vida, né? Enquanto que o papel do conselheiro não é resolver a vida de ninguém, mas é trazer para ela senso de propósito, né? De destino. A gente traz para dentro do conselho de Deus. O conselho de Deus é a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a Trindade? O que Deus Pai, triunidade, né? Pensa a respeito dessa situação? Então, eu não digo o que a pessoa tem que fazer. Eu mostro para ela as opções que ela tem e ela tem que ter maturidade para tentar escolher as questões da vida dela. Então, o pastor ele faz muita coisa, administração, ele cuida da igreja, ele projeta a igreja, ele organiza a igreja, ele resolve os problemas e é uma instituição com muita gente, né, ali para trabalhar junto. E na característica de igreja que eu gosto é a igreja congregacional, né, que todo mundo tem poder de voto, então todo mundo trabalha junto. É muita coisa. O que você acha, assim, que a sua experiência como profissional, como empresário, te ajudou para você iniciar uma igreja, né? Iniciar o seu ministério pastoral? Qual foi, assim, o ponto que você fala, poxa, aquela habilidade que eu desenvolvi lá foi importante para eu iniciar o meu ministério pastoral? Organização, planejamento. Assim, quando eu comecei a pensar, montar, né, a empresa e tal, eu primeiro precisava organizar as coisas, precisava fazer um planejamento. Então, a igreja, como em Ourolândia, né, que a gente acabou de plantar uma igreja lá, começar o processo de plantação, então tem que ser tudo muito organizado, muito planejado. Nada dá para fazer assim, vou lá e faço, né? E também aquilo que eu falei, né, a questão da identidade, né? Pô, a pessoa duvidou que eu conseguia, mas eu sei que eu consigo. Então, como empreendedor, eu sabia que eu podia, porque eu me identificava, eu entendia que eu tinha habilidades para aquilo, né? E isso me ajudou também quando eu cheguei no ministério, porque eu identifiquei ali, né, no Senhor que eu tinha habilidades, vocação para o ministério pastoral. Mas isso eu primeiro aprendi lá quando eu empreendi, né? Lá um rapaz de 17 anos. Claro, muito verde ainda, tudo, aprendendo muita coisa. Mas eu acho que aí, nesse sentido de ter, claro, identificar bem quem eu era, qual era o meu propósito e aquilo que eu precisava fazer. Perfeito. Falando de propósito, o que você entende sobre propósito?
Nossa, aí... aí é massa. Aí, olha, Porque, só para contextualizar, porque a gente está falando de identidade, a gente está falando de propósito, de chamado, de vocação, né? E às vezes tudo isso as pessoas acabam se confundindo e ficam perdidas ali, né? Querendo encontrar o seu propósito, querendo encontrar a sua identidade, sendo que às vezes é mais simples do que a gente imagina. Você disse que você encontrou a sua identidade, você sabia o que, que você precisava fazer, você sabia quem você era, você sabia que era possível fazer o que estava sendo direcionado para você fazer. Mas a identidade também geralmente ela está atrelada a um propósito sim, e algo vocacional também, algo que uma habilidade sua prevalece e através da habilidade você consegue desenvolver aquilo com excelência. sim. Mas o que que você entende sobre propósito? Olha, propósito não é uma intuição. Assim, tô tendo uma intuição aqui de que eu vou fazer algo. Não é uma intuição. Quando eu comecei a identificar, né, identificar o propósito, primeiro eu tive que passar pelo processo de identificar quem eu era. Porque primeiro a gente tem, né, um impacto de identidade. Primeiro saber quem sou, para depois saber o que fazer e depois onde fazer. Então é o quem, o que e onde. Às vezes as pessoas estão confusas na vida porque estão querendo saber onde fazer e o que fazer, sem saber quem ser. E aí vai dar confusão mesmo, porque você vai tentar várias coisas na intuição e propósito na intuição. Eu tive o privilégio assim de ter várias pessoas, tanto de perto como pessoas, né, que colocavam conteúdos na internet que me ajudaram assim de forma gigantesca para mim ter esse encontro com o propósito, né? Então, pessoas que trouxeram para mim o discipulado, mentoria, né? Foram trazendo e eu fui absorvendo essas coisas. Então, se a pessoa quer identificar, né? Se a pessoa quer entender, né, o que é um propósito, ela tem que deixar de lado a questão da intuição. Propósito não é expectativa. Propósito uma palavra recebida do Senhor de acordo com a identidade que eu já entendi, do que eu me conheço, eu entendo quem eu sou para saber o que fazer e onde fazer. Perfeito. Então, não é uma expectativa que eu crio. É legal, né? Porque Paulo, quando ele fala, né, no início das cartas, ele sempre fala: Eu sou Paulo, aquele que foi chamado por Deus para algo. Ele fala até também, é interessante você falar de Paulo, porque Paulo ele fala em 1 Coríntios, agora você não me fala a memória, capítulo 15, ele diz: pela graça eu sou o que sou. Então, olha só, ele identifica muito claramente quem ele é. João Batista também tinha muito claro, né? Quem Sim, era? Eu sou a eu voz. sou a voz. E essa questão de... foi massa você falar de João Batista, porque assim, tem muita gente no ambiente de trabalho, né, na empresa, né, no mundo corporativo, que às vezes estão sem senso de destino, estão perdidas, estão amarguradas. Eu não sinto prazer nisso que eu estou fazendo, eu não estou Tem feliz. aquela frase do Pequeno Príncipe, se eu não me engano, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho lhe serve, Aí é né? do Qualquer... Alice no País das Alice, Maravilhas. Alice. Verdade. Boa. Então, Acho que ficou bem. exatamente. Você falando de João Batista, isso é massa. Porque, assim, muita gente pensa que João Batista estava com crise de identidade quando ele estava preso. Que mandou perguntar se realmente era Jesus. Estava com crise de espiritualidade. Não era uma crise. João Batista estava buscando saber se ele estava concluindo o propósito dele ou não. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para o Senhor. João Batista está preso. O maior inimigo dele, declarado, mandou prender ele. Então eles vão lá saber se é Jesus, se é o Messias. Porque se não for, eu tenho que sair daqui para continuar a missão. Quando ele mandou saber como era
e veio a notícia e era realmente o Messias, você não precisa sair daqui. Concluí minha missão. Ele morreu lá. E é maravilhoso, Foi uma porque crise, né? o Foi uma propósito identificação de propósito. de João Batista já tinha sido profetizado, né? E hoje a gente tem uma Bíblia ali, né? E ela já tem claramente qual é o propósito de Deus pra gente. E às vezes a gente fica nessa questão da intuição e a gente vai buscar vários caminhos para entender o nosso propósito quando ele tá claro, quando ele tá simples ali, né? E a gente, por exemplo, até como o WBM, a proposta do nosso projeto é de trazer essa clareza sobre o nosso propósito, que é instituir o reino de Deus. Então, da mesma forma que João Batista, ele tinha que preparar o caminho para Jesus, Jesus, quando ele sobe aos céus, ele deixa o nosso propósito. Vai por todas as ações, discipula as pessoas, ensina aquilo que você já aprendeu e comunica aquilo que eu fiz. Então, o nosso propósito como igreja, ele está bem definido. E a gente vê pessoas sofrendo muito nessa busca do propósito, nessa busca da identidade, quando Cristo já nos revelou isso. De uma forma muito simples, como o João falou, sem a gente precisar ir nessa intuição, sem a gente precisar ficar cavucando muita coisa. Eu acho que vai muito da ideia da gente começar a se perceber, entender nossa identidade, que ela vem, inclusive, muito através das nossas habilidades, os nossos talentos, o nosso gosto pessoal, o ambiente, ele começa a apontar pra gente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e é muito mais simples do que a gente pensa. E tem também a questão da mentoria, liderança, discipulado. Quem deseja realmente aprender e entender a sua identidade, seu propósito, conhecer, precisa ser discipulado. Precisa ter uma mentoria, precisa ter alguém ali. Então, não é que eu acordei um dia, eu sou isso aqui. Não, eu tive pessoas importantíssimas perto de mim, ajudando nas minhas habilidades, corrigindo naquilo que estava errado. Então, as pessoas hoje não querem investir tempo nisso. Poucas pessoas ainda fazem isso, mas um curso, né, um treinamento, algo que me ajude realmente a eu identificar ali as minhas habilidades e identificar a minha identidade. Isso é possível? Claro que é possível. A gente tem liderança para isso. Não, como eu disse, eu identifiquei, não foi assim que eu acordei, tive uma intuição, não. Teve pessoas do meu lado dizendo assim, Edmond, olha, cara, tu tem potencial para isso aqui. Observa isso. Edmond, corre isso aqui. Edmond, cuidado, liderança é assim. Eu nunca me esqueço das instruções de pessoas assim que me deram detalhes antes de ser pastor. Chegava para mim e dizia, Edmond, pastor, ele é assim, assim, passa por isso, por isso. É uma das coisas que eu sempre escutei, pastor, ele é muito solitário. Nossa, gente. Agora que eu vivi no sertão, uma das coisas que eu mais senti era a saudade das pessoas. Entendeu? Mas eu aprendi isso Aprendi isso lá antes de ser pastor. Você já entrou sabendo, né? Exatamente. Você foi avisado, né? Mas eu fui identificando quem eu era através de um discipulado, através de pessoas que estavam acima de mim, me ensinando. Então, a gente precisa ter esse empenho de chegar assim, poxa, você sabe mais do que eu nisso aqui, pô, me ensina. De repente, é essa conversa que eu vou... Pô, é isso aí. Porque o trabalho que a gente realiza, no meu caso, pastor, né? Mas, independente de qual seja a área que a pessoa trabalha, o trabalho que ela está realizando, ela tem que expressar, contemplar, né? Projetar quem eu sou, a minha identidade, o meu propósito. Aí eu não vou fazer com amargura, eu vou fazer com plenitude. Eu não trabalho pela culpa. Não, eu tenho que trabalhar porque tem que comer, tem que vestir, é o jeito. Não, eu trabalho porque eu tenho prazer no que eu estou fazendo. Isso contempla quem eu sou, isso contempla o meu propósito. Entendeu? Isso é em qualquer área, não é o pastor. Isso aqui é outro trabalho, entendeu? É o empreendedor, é o administrador, é a pessoa que limpa ali o local, o ambiente de trabalho, então não importa. Você está trabalhando em prol da sua identidade, né? Você Exatamente. sabe para o que você foi criado. E essa é uma pergunta interessante, assim, que eu faço para mim mesmo e até coloco aqui para ouvir a opinião de vocês, né? Eu tenho a sensação, eu acredito que a identidade ela é única, né? Mas o propósito eu acho que ele pode mudar no decorrer do processo. Claro. Né? Hoje eu estou como empreendedor.
né? E aí, dentro da minha identidade, eu identifiquei que eu poderia empreender com propósito. Sim, E aí, eu tenho um propósito específico, eu tenho um projeto específico, um Sim. objetivo específico através dessa ferramenta, sim, né? Que responde sobre a minha identidade. Mas amanhã eu posso ser um aposentado. sim. Amanhã eu posso, Deus pode me direcionar para outro formato Outro tipo, né? com um propósito diferente. Na verdade, João, eu acho que quando você fala propósito, é mais a ideia do chamado. O nosso chamado, ele muda. Hoje, eu já fui arquiteta, já fui professora, hoje a gente está aqui. O nosso chamado, ele vai de acordo com o tempo e aonde Deus vai levando a gente. O nosso propósito, ele é o mesmo, do início ao fim. E a nossa identidade é aquilo que a gente vai descobrindo em Deus. Então, por exemplo, o seu propósito, você nasceu com ele. Deus te deu ele. Quando ele pensou em você. Só que você vai cumprir ele aonde você estiver. Então, esse João que a gente conhece, ele sempre foi o João e ele sempre fez a mesma coisa. Essa é a Independente identidade, da onde ele estava, do que ele estava fazendo, se era dentro. Você faz a mesma coisa, tipo assim, na sua casa e você faz aqui. Porque o seu propósito, ele tá ligado à sua identidade e ele, até quando você for aposentado, você vai continuar cumprindo o seu propósito. Mas o seu chamado, ele vai variar de acordo A com o maneira- tempo da estação, com as habilidades que você tem para exercer aquilo. Eu falo isso porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão usando a palavra propósito muitas vezes de forma banal, Sim, sim. né? E a geração de hoje, muitas vezes ela escolhe onde ela vai trabalhar, atrelada ao propósito que aquela empresa tem. Aquela empresa tem o propósito de salvar as baleias, então por isso que eu vou trabalhar lá, né? Então, a gente precisa entender e separar, né, o que a gente traz um propósito divino, um propósito atrelado à identidade, né? E entender que você pode ter um propósito que é válido. Pô, você quer salvar a baleia? Vamos salvar a baleia também, faz parte. Eu me identifico, eu invisto em algumas empresas, em algumas startups que faz um trabalho em relação ao oceano, à limpeza do oceano. Por quê? Porque está atrelado a algo que eu acredito, a algo que eu quero cuidar, né? E isso faz com que eu coloque a questão financeira às vezes de lado, porque eu poderia estar investindo num negócio que me daria muito mais dinheiro, mas eu falo, poxa, eu compro essa ideia, eu compro o Sim, propósito dessa empresa, sim, né? Então, por isso que eu tenho a sensação de que o propósito às vezes está muito atrelado aonde você está, ao que você está fazendo, ao momento que você está vivendo. Mas a sua identidade é uma. é uma. Isso Ela aí, não vai mudar. não. Você foi criado Você para isso. amadurece. Você no Você máximo amadurece, mas quem É, você é, quem você é. Eu costumo sempre me apresentar. Um dia desses a pessoa achou estranho. Estava numa reunião assim de irmãos, né? Família do reino, né? Como aqui. E aí eu fui me apresentar. Aí eu disse, olha, eu sou o Edmo, estou pastor. Aí a pessoa... eu me apresento assim também. Eu estou como. Aí a pessoa do lado assim diz, né? Estou. Mas é porque estou mesmo, né? O Edmo vai continuar sendo o Edmo para sempre. E lá na eternidade, posso até receber um novo nome, que será um código Olha, entre essa relação com o Senhor, mas que nós vamos receber, mas é o Edmo. Foi o Edmo que Deus chamou, o Edmo que o Senhor chama pelo nome, o Edmo, João, Cacá. Então, identidade é essa, ela é uma e ela amadurece. O que eu estou fazendo, aí vai mudar, né? Eu estou pastor. Hoje eu também estou Uber, né? Exatamente. Era nesse ponto que eu queria Hoje eu chegar. também Porque estou assim, Uber. Eu estava você pastor. conhece a sua identidade, você sabe quem você é, para o que você veio. E existe um processo de construção,
né? Você não já começou com uma igreja grande, com 3 mil membros, 4 mil membros. Você está no processo para isso, porque talvez você se identifique com isso. Mas você está passando pelo processo de amadurecimento, que é justamente o quê? Você está como Uber porque você precisa, Sim. além do seu chamado vocacional, né? Você precisa também se sustentar sua família. Sim. Então você está fazendo o que é necessário ser feito para poder prover aquilo que é necessário para sua família, né? Mas já conhecendo a sua identidade, você sabe que isso é passageiro. Isso é passageiro. Você sabe que você tem hora e data marcada para isso Sim. se cumprir. Sim. Então, por isso que eu me questiono, né, Sim. em relação a Mas isso faz de sentido. que eu tenho clareza da minha identidade, porque é importante você ter clareza do seu propósito. Sim. É o que vai te ajudar a pautar. Eu até abri aqui no dicionário para ver a origem da palavra propósito. É o quê? Intenção de fazer algo. Projeto, desígnio. Tenho firme de que vou viajar. Tenho firme de que você tem clareza daquilo que você precisa fazer. Mas está atrelada à sua identidade. Sempre está atrelada. Entendeu? O que nós fazemos, o trabalho que nós realizamos, ela é uma expressão da nossa identidade, né? E, naquele momento, o propósito. Então, é o que eu disse, a gente trabalha, né? Não como quem tem culpa. Porque eu trabalho porque eu preciso só comer, beber e vestir. Não, eu trabalho porque nesse trabalho, porque é uma expressão de quem eu sou. É a expressão da minha identidade, né? Então, o que eu faço, né, tem muito mais a ver com um conhecimento de identidade, de propósito, do que realmente fazer por necessidade. Entendeu? Então, vai muito mais além. Então, o que eu faço hoje, né, como eu disse, dos meus 20 até os 33 anos de idade, né, até agora recente, integral. Integral, todos nós somos integral. Tempo exclusivo para o ministério. Já pastorei 4 igrejas durante esse tempo. Pastorei 3 lá no Ceará e a 4ª a gente plantou aqui, começou o processo de plantação aqui na Bahia. Todo esse tempo exclusivo. Mas eu entendi, né? O Senhor começou a mover o nosso coração de que um novo tempo estava para acontecer para minha família, uma nova estação, um novo processo. Isso mudaria tudo, né? Eu creio muito em palavra profética. Eu estava em Vitória da Conquista, um pastor que nunca me viu e eu nunca tinha visto ele. E eu já estava nesse processo de vir para cá, de vir e passar a igreja para outra pessoa e tudo, e começar a trabalhar, né, fora da igreja ali, né, no caso agora como Uber. E esse pastor chegou para mim e disse assim, e começou a liberar uma palavra profética sobre a minha vida, né, e dizendo assim, olha, Deus está tirando algumas coisas de você agora para te colocar num processo. Porque depois desse processo, ele vai te colocar num lugar que você nunca imaginou. E ele liberava a palavra dizendo assim, Deus está colocando uma unção de influência na sua vida. Fique firme, Ele está contigo. Mas não importa o que eu vou deixar de estou. Eu sei quem sou. Exatamente. Pastor, e é lindo a gente ouvir isso, né? A gente tem vivido isso também na nossa experiência e você tem sido uma pessoa, para mim, para nossa igreja, uma pessoa já influente. Você tem uma capacidade de fazer isso com os jovens, com os adolescentes de uma forma muito, muito clara e é muito nítido a gente ver já essa manifestação daquilo que Deus está dizendo para você, né? E a gente pensando nesse futuro, pensando o que uma palavra dessa ela é capaz de mexer com a nossa mentalidade e ela começa a nos mover para uma direção. E a gente usa isso, né? Essa expressão de fé, crendo naquilo que Deus falou, para a gente começar a, de forma intencional, se preparar para aquilo que Deus está falando. O que você acha hoje que você mais precisa? Quais são as habilidades, né, que você vem construindo ao longo do tempo, que você identificou que isso fez toda a diferença? E
E o que você hoje está buscando para viver esse sonho de Deus? Quais habilidades que você pensa assim, olha, agora de forma intencional, eu vou estudar, eu vou me desenvolver, né? Você saiu da onde você estava para você estar numa igreja um pouco maior, para andar com mentores, pessoas líderes. Então, como é que você está sendo intencional nesse seu processo de construir o Ed que vai viver isso que Deus já falou? Pô, forte. Sou chorão, viu, gente? Pode Sou chorar, tá à chorão. vontade, você tá em casa. Ah, quando a gente começou a entender, né, que o Senhor estava nos chamando para um momento diferente, depois de tantos anos à frente da igreja, né, de igrejas, né, parar com isso, para mim, eu fiquei, como assim, o que é isso, né? Tô habituado a isso, acostumado com isso, né, mas o Senhor, Deus transcende ao tempo. Deus não está limitado a tempo, espaço, presente, passado, futuro. Mas o Senhor me fez olhar para o futuro, porque a gente estamos presos nesse tempo e espaço, até que Ele volte. E Ele começou a ministrar no meu coração de que, olha, amanhã, daqui a alguns anos, é a sua geração que vai tomar de conta de tudo que está aí. E aí me veio um senso de urgência, disse, eu tenho que aprender com quem, meu Deus? Porque se fosse para fazer agora, eu não ia nem saber o que fazer direito. Possivelmente eu seria leviano com tudo que a geração anterior construiu, e olha que eles construíram muito, gente. Então aí eu conversando com o meu pastor, disse, pastor, a minha geração precisa aprender com a sua. Me dê esse privilégio, essa chance. Né? E se eu vou ter que renunciar a um salário, se eu vou ter que renunciar a um apartamento pago, um carro com manutenção, combustível, eu renunciarei. Mas eu sei que eu preciso Só viver pagar isso esse agora. preço, né? Eu sei que eu preciso viver isso agora. É. Porque existe o amanhã. E esse amanhã não é porque é uma expectativa, não é para me causar ansiedade, mas é uma perspectiva de eternidade. É o que eu sei de quem eu já sou. Eu só estou no processo para cumprir aquilo, o trabalho pelo qual Ele tem colocado nas minhas mãos. E o trabalho que Ele vai colocar nas nossas mãos. Então, assim, o que me veio no coração foi eu preciso hoje parar isso aqui para colocar a minha família nesse ambiente aqui, pensando nos filhos, nas crianças, mas me preparando para aquilo que o Senhor tem. Mas isso só é possível se eu parar para aprender com quem tem, com quem sabe. Eu disse para o meu pastor, disse assim, pastor, eu sempre criei que o Senhor colocou isso no meu coração, que eu seria pastor de uma igreja relevante. Não, obrigado, ser pastor titular, nada disso. Precisa ser o principal. Não. Compor uma equipe. E eu só posso ser um pastor relevante se eu aprender com pastores relevantes. Eu só posso ter uma igreja relevante se eu participar de uma igreja relevante, porque eu vou aprender com ela. E eu queria esse privilégio, eu queria ter isso na minha vida. Não importa o preço que eu vou pagar. Porque um preço maior já foi pago para ser quem eu sou hoje. Então tudo que a gente vai fazer aqui hoje, renunciar hoje, é apenas um processo para que no fim o propósito que é do Senhor se cumpra. Então assim, hoje o que eu pensei, o que eu faço, o que eu estou fazendo, né? Colei perto dos pastores e estou aprendendo com eles como administrar uma igreja, como projetar, né? Quais são as nossas projeções, organizar aqui ela para tomar decisões, como tomar decisões, como ajudar pessoas a tomarem decisões, né? Para que lugar nós estamos olhando, como a igreja é administrada com lisura, com transparência, com carinho. Entendeu? Formação de liderança. Formação de liderança, discipulado, aconselhamento. A igreja, instituição física, ela tem que resplandecer a noiva espiritual.
Então, assim, essa instituição, ela tem que ser uma projeção dessa noiva. Como é que é isso, gente? Entendeu? Então, eu estou aprendendo tudo isso. Mas fora isso, lógico, estou bacharelando, né, em teologia, já fiz muitos cursos de teologia, mas agora eu estou realmente, né, tornando bacharel em teologia, como faço inglês. Muito bom. I study English. I don't speak English very well, but I can try, né? Então, assim, estou estudando inglês, estou bacharelando e Se preparando para os próximos passos, né? né? Então, assim, eu vou perceber, estou percebendo que o Senhor está conduzindo e estou só me alinhando com tudo que Deus está fazendo. Pastor Edmond, de novo, né? Mais uma vez, incrível ver a sua capacidade de sair de uma zona de conforto e ir para uma nova fase, A gente consegue perceber, né? Isso também são características muito empreendedoras, né? Exatamente. Na conversa que a gente teve com o João aqui, ele falou muito da questão do tipo, eu estou aqui porque eu estou disponível. E a gente vê nessa sua fala a sua disponibilidade, inclusive de pagar um preço que não é só seu, né? É a sua família. Você coloca em risco, né? A segurança deles por aquilo que você acredita. E que bom que você tem essa coragem, que bom que você tem essa disponibilidade. Vindo de um pastor que já cuidou de igrejas, plantou igreja, que também é um missionário, que tem experiência no sertão e que estuda, né, teologia missional. Eu queria entender um pouco, aproveitando, né, a oportunidade que a gente tem um pastor aqui, né, João? E a WBM, o nosso propósito, um deles é formar missionários corporativos. Sim. Eu queria entender de você hoje, o que você, como você lida com, por exemplo, com a ideia das pessoas de que esse ministério do cuidar de pessoas e de evangelizar, ele é do pastor só. Como é que você ajudaria a gente a entender quem é o missionário? Que campo de missão é esse? É para todo mundo? É só para algumas pessoas? É para quem tem um propósito específico? Queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso para que a gente pudesse entender melhor. Só acrescentar aqui também, eu acho que de tudo que você contou pra gente aí, da sua história, dos processos que você tem passado para se formar um pastor de uma igreja que vai ter relevância, de uma igreja que vai ter autoridade, né? Isso tudo mostrou que você fez a junção de habilidades tanto comportamentais quanto habilidades técnicas, que é justamente o que a gente quer trazer na WBM para formar os nossos missionários corporativos. Primeiro, formar eles com essas habilidades naturais, as técnicas, né, que você falou, pô, eu tô falando inglês, tô fazendo curso de inglês. Por que você tá fazendo curso de inglês? Porque possivelmente você vai ter que usar o inglês em algum momento se você quer fazer parte de uma igreja relevante, né? Você tá tendo que lidar com pessoas, você demonstrou uma habilidade comportamental no sentido de que você se colocou, né, numa posição de humildade para poder chegar para a sua liderança e falar, olha, eu estou disponível aqui para abrir mão do que eu tenho hoje, mas eu prefiro aprender, né? Porque aprendendo com o que vocês estão fazendo, eu sei que eu vou conseguir chegar ao meu objetivo. Isso tudo são características de habilidades comportamentais e habilidades técnicas que qualquer profissional precisa, né? Qualquer pessoa precisa para exercer a função que a gente imagina que seja mais simples, ela precisa ter esse conjunto de habilidades para ela ter excelência no que ela faz. E aí é o que eu brinco aqui com a galera, eu falo, gente, a gente precisa ser relevante no que a gente faz. Porque a relevância traz autoridade. E se a gente tem autoridade, as pessoas vão parar para ouvir a gente. E aí a gente vai poder ser cirúrgico e entregar o que elas precisam. Que é mais do que poder, né? Autoridade. Exatamente. Perfeito. Mas isso aí é bom demais, isso. Porque isso já vem da consciência de alguém que entendeu o seu lugar. Sim. Que entendeu a sua missão. E há uma grande confusão na igreja, né? Dessa separação ainda, que o pastor e o missionário, eles são aquelas pessoas
diferentes, esquisitas, que foram chamados para um lugar. E a gente precisa hoje trazer essa consciência de que isso aqui é um campo E até missionário. são colocados muitas vezes num pedestal, né? De você achar que, pô, o pastor é santo, pô, o missionário, ele é humano, santo. é Ele humano. ele é humano e tem desafios tão quanto vocês São também, quantos? né? São quantos? É, traz um pouco a questão do que você enxerga, né? Dos Sim, desafios que você tem aí sim, como pastor e como missionário, o- tentando engajar, né? Para que a gente possa engajar as pessoas sim, a entenderem que elas podem ser missionários também sim, sim, aonde elas estão no momento, né? sim. Pode ser que elas venham a viver como missionários no, vamos dizer assim, eu falo, o meu ministério é a minha vida, o meu campo é onde eu tô, Onde você tá? né? Mas vamos lá, vamos pro que a gente acha que é o missionário tradicional. Pode ser que a pessoa vá para um campo, para a África, para qualquer outro lugar. Mas o que você falaria para uma pessoa que quer ser missionário, mas tem que ser missionário agora, Sim. né? Exercer o papel de missionário aonde ela está. Onde ela tá? O ponto principal é que não existe no reino de Deus, os filhos de Deus, não existe os missionários e os não missionários. Todos somos missionários, porque todos nós temos o mesmo Pai e a missão não é nossa. Nós pertencemos à missão. A missão é de Deus. A missão é do Senhor. Então nós pertencemos a essa missão. Quando a gente entende isso, eu não vou chegar diante do Senhor perguntando qual é a minha missão. Eu vou perguntar ao Senhor qual é o meu propósito da missão. E onde eu vou fazer isso. Então, por muito tempo, se achava que o missionário era aquele que largava tudo, largava a empresa, largava trabalho, e ia, né, para Mas alguma ainda nação. existe muito isso, E né? isso Dentro existe. da juventude a gente vê O muito. Eu pessoal vou largar pensa a que... faculdade, eu vou largar tudo, eu vou. Porque esses foram os Eu testemunhos acho que que mais gritaram, né? Assim, gritaram, entre aspas. Esses foram os testemunhos que, tipo, falaram mais alto de alguns anos para cá. Historicamente, isso é É, muito recente, e esse formato de sim, missões. sim. A gente tem vários exemplos aí de pessoas. A gente vai falar, por exemplo, um grande reformador, Calvino. O que Calvino fez em Genebra? Né, o trabalho dele ali, né, de organização de um país, de uma nação, gigantesco, né, e dentre muitos outros, né, ali vindo de lá para cá. Então, não é o missionário, é todo aquele que serve ao Deus da missão, que é filho de Deus. Então, é realmente em qualquer lugar. A gente tem que desmistificar isso na cabeça de que o missionário é o cara que larga tudo aqui e vai para uma outra nação ou para o sertão. Não é. É em qualquer lugar que ele estiver. Ele, enquanto respirando, ele é um missionário, né? Então, ele tem que entender que aonde ele está ali, ele é a projeção do Pai. Ele é a projeção de Deus. Ele é a imagem do Senhor ali revelada. Então, ele é um missionário em qualquer lugar. Essa ideia mesmo é assim, tem que acabar. E o que acontece? Nessa perspectiva, né, da questão da missão em qualquer lugar, o empresário ele precisa entender a missão dele. O funcionário entender a missão dele, não, a missão que ele pertence. Manifestar o reino de Deus ali naquele lugar. Não é só apenas sair daqui, ir para outra nação, ir para um... É muito mais do que isso. É uma expressão de quem nós somos, né? Essa questão de... Como foi no início da sua pergunta mesmo, que eu me passei? Você não vai conseguir lembrar não também? Faz comigo não. Conta comigo não, mas é nessa ideia do tipo, quem é um missionário Tá, e como eu identifico esse campo, né? pronto. Exatamente para desmistificar esse pensamento que foi construído. Sim, o campo é em qualquer, como eu falei, o campo é em qualquer lugar onde eu estou, não importa onde eu estou e com quem eu estou. Esse é o meu campo missionário. Pensar em largar tudo para ir para uma nação,
foram os testemunhos, como eu disse, que mais gritaram, foram os mais altos. Isso é bonito. Mas a gente tem exemplos de pessoas incríveis que nós mesmos conhecendo, que estão lá fora como profissionais em missões, né? Que estão dentro de uma empresa, assim, movendo o reino de Deus de forma linda, de forma Eu sensacional. acho que não tem demérito para nenhuma das partes. Eu acho Não. que aquele que tem o chamado de largar tudo aqui e ir para outras nações para levar a palavra, ele está cumprindo, tá no ato de obediência do que Sim, Deus direcionou ele. Mas também o cara que está aqui, a pessoa que está aqui no dia a dia dela, ela deveria, se ela não está, ela deveria estar no ato de obediência, cumprindo a missão dela aqui, sendo um missionário aonde ela estiver, né? E eu acho que isso ficou muito marcado pra gente. Eu sempre, quando eu ia numa igreja, eu via, essa igreja, ela é uma igreja missionária. Não, como que uma igreja não é missionária? Não pode existir isso. Não pode não dizer faz uma mais sentido, ou né? menos. A igreja, ela tem que ser missionária. Você pode ser uma missionária mais para fora do país ou uma missionária que preza mais pelo bairro que ela tá, pelas pessoas que estão ali. Ela tem que ser missionária. Para Sim, mim, é a visão que eu tenho sobre a missão, sim, né? sim. Então, eu entendo hoje muito mais você ser um missionário como um ato de obediência. Exatamente. Jesus, quando ele estava prestes a voltar, né, depois de ressuscitado, ali no Evangelho de João, ele diz assim: eu vos envio como o Pai me enviou. Então, assim, como foi que Jesus veio, né? Simples. Viveu comum no meio das pessoas, como um ser humano. Veio mostrar como é que é para o humano viver, né? Uhum. Então ele veio trazer o que é a nossa vida, eu vos envio como o Pai me enviou. Então, assim, ele não estava falando apenas para os 12. Ele está falando para todos nós. Todos nós temos esse papel de revelarmos, né? Trazermos a projeção, a revelação do Pai. E é em todo lugar. É em todo ambiente. É o padeiro que faz o pão. O padeiro que faz o pão, né? Ele glorifica a Deus naquilo que ele faz. Porque ele faz o pão ali, e na hora que eu como pela manhã, eu estou agradecendo a Deus pelo pão. E não fui eu que fiz o pão. Uhum. Foi o padeiro que me fez glorificar a Um pão Deus. quentinho, com a Top! manteiguinha. Legal. Olha Então, que assim, olha como é forte isso, né? É. Assim, o cara fez o pão. O cara, talvez, ele nem fez o pão pensando que ia fazer alguém glorificar a Deus. Mas eu peguei aquele pão e disse, obrigado. E agora, E é o talento de alguém. se ele fizesse um pão duro, um pão queimado, você Pega o agora. padeiro e orar por ele, né? Pois é. Isso, eu acho que esse é o ponto fundamental, né? A Olha só, excelência que a gente a coloca no que a gente excelência do que a faz. gente faz. Mas até Então, aquele que não acredita em Deus, dá então dá um graças a Deus. o profissional, o cara que está atuando ali, por isso que é uma questão de identidade. Por isso que ele não tem que trabalhar por culpa, mas por propósito. Uhum. Eu não faço Deixa só eu- por necessidade. Eu faço por mais do que... Não faço por necessidade. Se eu trabalho só para ter o que comer, qualquer coisa vai servir para me fazer. Uhum. E eu vou ser, talvez, a pior relação em qualquer ambiente. Então, eu vou trazer, talvez, um ambiente mais complicado, tenso, do que um ambiente de plenitude e paz. Agora, se eu trabalho porque eu entendo a minha identidade e que eu estou cumprindo um propósito, né? Por exemplo, agora fazendo Uber, qual é a minha função? Né? O meu papel? Se a pessoa faz uma chamada, eu aceito ali a chamada. Né? O meu papel é pegar a pessoa, pegá-la com segurança, levá-la com segurança até o destino dela, né? E como é que eu tenho que fazer isso? Tenho que chegar lá e para o carro, já a pessoa se vira para entrar e a pessoa nem fecha a porta, eu já saio arrancando com o carro e quando for para parar, ela tem que parar aqui, eu paro 50 metros depois e ela que se vire. Então, o que essa pessoa vai pensar? Então, eu tive algumas experiências aí no Uber, né, que eu parei o carro e eu vi que a pessoa tava com um monte de coisa e tal. Parava ali, botava o ponto morto, descia, ajudava a pessoa a entrar. Porque não é uma questão só do que eu tô fazendo. A minha identidade é servir. Uhum. Então, eu vou ajudar essa pessoa.
não aumenta o meu ganho financeiro. Mas com Mas certeza pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, faz né? a diferença na vida da pessoa e isso contempla quem eu sou. Então eu me sinto pleno. Exato. E você manifesta o Manifestou o seu reino de Criador, Deus. né? Só um segundo, pastor. Você traz a vida de Jesus, né? Jesus, ele começou a manifestar, vamos dizer assim, que Jesus, até os 30 anos, ele era um carpinteiro. E ele estava numa fase de preparação. Então, com certeza, Jesus ali, ele, como carpinteiro, ele estava desenvolvendo habilidades, ele sabia vender, ele sabia comunicar com as pessoas, ele estava criando coisas novas, peças novas, e ele estava se preparando esse tempo todo, espiritualmente, emocionalmente, porque uma pessoa que teve que lidar com, ao mesmo tempo, com o aplauso de todo mundo e teve que ser odiado por todo mundo, Principalmente ele se preparou emocionalmente ele foi para odiado até por cumprir dentro a de casa, missão né? dele. Então, ele não foi acreditado, né? O próprio É. irmão de Jesus, Tiago, ele só passou a acreditar que Jesus era o filho de Deus quando ele ressuscitou. Então, Jesus, ele passou por essa fase de preparação muito intencional. Então, ele lia as escrituras, ele tinha uma vida de devocional, ele teve que desenvolver a questão da inteligência emocional para lidar com essas pessoas que iam estar junto com ele por interesse, para lidar com os fariseus que iam ficar tentando achar alguma coisinha, algum erro nas palavras dele. Então, Jesus, ele passou por uma escola, né? Por mais que ele sabia quem ele era, ele já entendia o propósito dele. Ele teve um tempo para começar essa manifestação, por exemplo. Não é porque ele era Deus que ele fazia o milagre ali na hora que ele queria. Então, ele começou depois de um momento específico, né? Ele recebeu a palavra de identidade, você é o meu filho amado. Ele passa pelo processo. Então, nessa expectativa de que Cristo, o Cristo humano, ele se desenvolveu, as habilidades, as emoções, a vida espiritual dele, como é que hoje você pode deixar para a gente um conselho dessa vida integral? De como nós devemos construir nessa mesma perspectiva de Cristo para a gente cumprir a missão. Porque Sim. por mais que Cristo, por exemplo, me leve para um outro país e para desenvolver o projeto lá, tem o meu hoje aqui. Sim. E eu acho que cada um precisa entender o seu hoje, porque quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Sim. Se joga aí agora, com você. Essa questão do preparo, né? Olha, é disponível. Você falou nesse instante, né? Assim, sobre estar disponível. A gente tem que estar disponível à disposição. E a gente tem que estar também disposto a mudanças. Aceitar um discipulado, aceitar a orientação. Hoje as pessoas são muito, assim, governadas por si mesmas, né? São Deus de si mesmo. Hoje a internet deu um poder, né? Todo mundo se acha formador de opinião. Então todo mundo hoje consegue cancelar alguém se quiser, né? Fazer uma campanha de cancelamento. Então as pessoas são empoderadas de uma ideia, empoderadas de algo invisível, né? Então, para se preparar e viver essa vida que o Senhor nos chamou para viver, independentemente de onde for, né? A gente precisa se permitir ser ensinável, ser discipulado, ser corrigível. Tem gente que sabe aquela coisa que você vai ensinar para alguém, a pessoa, eu sei. Nossa, isso é muito chato. Isso é muito difícil. Não tem como você treinar alguém dessa forma. Porque a pessoa sempre sabe. Então, se eu quero viver algo e se eu vou viver algo, permita-se ser ensinável. Permita-se ser exortado, disciplinado. Planeje bem a vida. Projete a vida. Eu sempre tive, a depender das circunstâncias, eu tenho 5 anos planejado na minha vida, tenho 3 anos planejado, tenho 2 anos planejado, ou 1 ano planejado, mas a depender do momento e das circunstâncias, eu tenho isso de forma flexível. Então, para a gente conseguir viver isso, se o funcionário, né, ali, a pessoa que está trabalhando na empresa, ela não levar a sério o pequeno que ela faz, um relatório simples, e não faz ali com qualidade, o melhor, ela nunca vai chegar a uma liderança, a uma posição maior, né, porque não foi fiel no pouco. Não teve a coragem de fazer ali o simples.
entendeu? Então eu vejo assim que a gente precisa estar dispostos a renunciar, a ser ensinável, a ser exortado, né? Agora um detalhe que a gente estava falando antes é sobre a questão do missionário, né? Então, a questão de só esse que larga tudo e vai lá para fora e outros. Gente, eu creio que vai chegar um momento na perseguição mesmo da igreja que se vai ter, que não vai ter igreja local mais para manter o missionário de tempo exclusivo. Como é que essa pessoa se mantém lá fora? E aí me É responde, importante. como deve ser a mentalidade desse missionário que é em qualquer lugar, em todo tempo? Ele tem que pegar exemplo de Paulo. Paulo, por exemplo, ele era não importa onde ele estivesse, em qualquer lugar, ele estava expressando a glória de Deus. Ele estava expressando quem era o Cristo em qualquer lugar. Ele estava na cadeia e lá ele preso com Silas, começaram a cantar um terremoto, aquela coisa toda. O carcereiro lá pensava que os presos tinham fugido e se os presos fugirem, na época, o carcereiro era morto, né? Porque a culpa era dele, ia ser executado. Quando o cara ia pensar em tirar a própria vida, Paulo disse, não faz isso não que a gente está aqui. Ninguém fugiu. Tá todo mundo no lugar. Tinha autoridade, né? Não, e aí era um Quem é que ia preso, confiar no preso? Ele, né? ele tinha E autoridade. aí ele olha para o preso, para o carcereiro, né? O carcereiro olha para ele e diz assim, como que eu faço para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Poxa, ele era um presidiário ali, estava preso, gente. Você está entendendo? Então, assim, ter essa convicção de uma identidade que eu sou o Filho de Deus, que revela o Cristo em qualquer lugar onde eu estiver, o que eu estiver fazendo. Eu também, eu creio muito que Deus está levantando, mudando os tempos, em que Deus está levantando muitos missionários, que a gente chama de profissionais em missões. Como disse, eu creio que vai chegar um momento que a igreja não vai ter mais essa liberdade. Isso já acontece em várias nações e vai acontecer em outras. A gente vê nações poderosas, ricas, que missionários que estão lá, brasileiros, precisam ser ajudados por igreja brasileira. Por quê? Porque o país rico não acredita mais em manter os missionários. Então, é necessário, eu acredito que é importante esse trabalho da ABM de trazer a consciência de que não importa qual é onde eu estou trabalhando, desde que eu esteja fazendo isso para a glória de Deus, uma convicção de quem eu sou, do que eu estou fazendo e onde eu estou fazendo. Então, é mais ou menos isso assim que eu creio. Maravilha, a gente está indo agora para a nossa reta final e eu quero deixar uma pergunta para você, pastor. Se você pudesse fazer um pedido para Deus, diante desse cenário que a gente falou, diante do mundo, diante do futuro, o que tem no seu coração? Que pedido seria esse? Nossa. No nosso briefing, né, eu li mais cedo essa pergunta e eu chorei. Eu me emociono assim porque eu acho que eu não quero pedir nada. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder ser quem sou em processo de restauração, em processo de transformação para se parecer mais com Ele. Eu acredito que o Senhor nos deu uma honra e um privilégio grande de sermos os seus missionários. Seja enchendo um copo desse com água, seja administrando várias empresas. O Senhor nos deu um privilégio de sermos a voz que está levando o seu reino, que está levando a sua vontade. Então, eu acho que eu só agradeceria hoje. A gente nunca tem tudo o que quer, mas nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. E o que a gente realmente precisa, o Senhor já colocou diante de nós, que é o privilégio de sermos esse reflexo,
esses missionários que levam o reino de Deus em todos os lugares. Eu acredito que é isso. Eu quero é agradecer. Que bom, que bom. Ontem eu fui num velório e aí a gente fica nesse estado reflexivo, né? Dessa passagem que a gente tem por aqui, esse ciclo que se encerra aqui. Mas uma coisa que me chamou muita atenção ontem foi o como que falavam da mãe desse grande amigo nosso, que foi o velório dela ontem, é que ela, no leito da morte dela, em nenhum momento ela parou de falar de Deus. Diz que todo mundo que ia na beira da cama dela, ela aproveitava para evangelizar, para falar de Deus. E quando eu pensei nisso, eu falei, ela cumpriu a missão dela aqui, né? Ela não tem melhor coisa do que saber que ela tinha claro o que foi a passagem dela aqui, Sim. né? No leito da morte, a prioridade dela era servir Sabe as que é outras isso aí? Só pessoas. no leito, tá? Porque eu tava conversando com outras pessoas lá e amigos de pessoas que eram frutos dela, que durante a vida dela inteira deram testemunhas de que era uma pessoa que sempre apresentava Jesus. Sabe o que eu vejo, você escuta isso aí, nos remete mais uma vez à questão da identidade, né? E a identidade não é o tanto que eu conheço de mim, mas é o tanto que eu conheço de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais eu vou me conhecendo e entendendo o que não tem como, meu irmão, viver uma vida perto de Deus e não querer que os outros também não vivam. Não tem como eu transbordar de Deus e eu não estar dentro de uma empresa, de uma igreja, na rua, no mercado, e isso não transbordar na vida de outras pessoas. Um dia desse entrou uma senhora no meu carro, no carro que eu trabalho, e ela entrou com tanta alegria. E eu não tava num dos melhores dias, sabe? Sabe aqueles dias que você tem certeza que não vai bater a meta? E eu tava estressado, trânsito horrível, né? Mas ela entrou com uma alegria tão grande, com a fé tão extraordinária, que quando ela Contagiou, saiu, não, quando ela saiu, eu olhei assim pra ela e disse: minha irmã, muito obrigado. A senhora mudou o meu dia. E eu creio que é isso, né? Aquilo que você falou, né? De tirar o peso do pastor. Eu creio que é isso, tirar o peso de cima de um, de outro, e entender que todos nós somos responsáveis para transbordar essa graça, essa unção, essa presença, falar desse Deus em todos os lugares, né? Eu creio muito que Deus começou uma grande obra através de vocês, da ABM, e a gente vai testemunhar, vai ouvir muitos testemunhos do que Deus vai fazer através de vocês no Brasil e E no mundo, no pastor. futuro nas nações. Não tenho dúvida, gente, porque o reino de Deus vai se manifestar muito ainda através desse projeto. Amém. 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 Obrigado, pastor. Quero agradecer a sua presença aqui. A gente, nesse bate-papo que a gente teve aí, vários pontos que foram tratados, que inclusive a gente pode trazer também para o ambiente corporativo. Você falou de feedback, você falou de mentoria, coisas que te ajudaram no seu processo, né? Pessoas que falaram das suas qualidades, do que também não era bom. Então, Sim. é importante você ouvir pessoas, obviamente, que já fizeram algo, pessoas que você dá credibilidade, né? Para que elas possam te ajudar nesse processo. Você falou da importância da mentoria, né? Você buscar aprender com aquele que já chegou no nível que você quer chegar. Então, isso é muito importante também no ambiente corporativo. É uma habilidade comportamental que a gente precisa desenvolver nas pessoas e o objetivo da WMM é esse, né? É a gente levantar esses pontos que a gente usa no nosso dia a dia para poder ser excelente no que a gente faz, né? E teve mais outros vários
pontos aqui que a gente com certeza aprendeu com esse nosso bate-papo. Amém. E a gente espera ter um parte 2, né, com o pastor Edmo aí, Privilégio. para contar os próximos capítulos, né? Porque hoje ele está como Uber, mas em breve ele vai estar aí liderando aí uma igreja de relevância, porque Amém. é onde ele identifica a identidade dele, né? Amém, amém. Um privilégio mesmo, assim, estar com vocês. Já estava acompanhando pelas redes sociais e vendo nosso movimento, né, realmente do reino. Realmente é um movimento do reino de Deus, do coração de Deus. Não tenho dúvida disso. E para mim é uma honra estar aqui. E o parte 2 será um privilégio. Você sai de casa, quando quiser, vir bater um papo com a gente, vai ser sempre um prazer. Obrigado, Vai gente. ter parte 2, parte 3, quanto tiver. Valeu, Você tem obrigado. muito mesmo para nos ensinar. Então, Amém. muito obrigado também. E se você gostou desse episódio, se você aprendeu bastante coisa, compartilha isso com seus amigos, deixa sugestões aqui embaixo, comente o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de ouvir, sugestões de pessoas para a gente trazer aqui também. A WBM, ela é esse lugar onde nós queremos trazer essa consciência e instrumentalizar todo cristão para cumprir a sua missão, todo cristão para cumprir o seu propósito, através de conteúdo, através de formação, através de tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão. Esse projeto, né, João? Ele não é nosso, ele não nasceu aqui a gente escrevendo o projeto, mas ele é um projeto do coração de Deus. Deus tem feito isso no mundo inteiro. E ele está nos chamando a gente, eu e você, para fazer parte